Dando continuidade ao que a gente falou anteriormente, então a gente viu, voltando aqui um pouquinho, só para vocês recapitularem. Nós vimos texto expositivo, que são palestras, seminários e até o verbete dicionário, que eu falei para vocês, expliquei. E aí vimos texto instrucional, que o objetivo é ensinar alguma coisa, seja uma receita de bolo, seja a bula de um remédio, ou seja um manual de instrução. E aí nós vamos ver agora o texto narrativo, tá? O texto narrativo, ele é composto por personagens. Ele é composto por um enredo, é composto por uma história. Então, assim, o texto narrativo das produções de texto, ele é o mais complexo de se fazer se você pensar em linhas gerais. Por quê? Porque eu preciso pensar mais, criar personagens, criar a história, criar o cenário, pensar no lugar onde isso vai acontecer, qual vai ser o final para essa história. Então, assim, o texto narrativo é o mais complicado de se fazer no primeiro momento. Tá? Não que o texto argumentativo, que nós vamos ver depois, seja um texto tão simples assim de fazer, ele também tem suas regras. Mas o narrativo, ele é mais complexo porque eu tenho que pensar em tudo isso. Para escrever uma narrativa, eu preciso pensar nos personagens. Primeira coisa, eu tenho que saber quem são os meus personagens. É um homem, é uma mulher, é uma criança, são animais, são pessoas? Tudo isso eu tenho que olhar primeiro. Onde a história vai acontecer? Numa casa? Que tipo de casa que é? No campo? Na floresta? No futuro? Né? Ah, não, é uma narrativa que vai relembrar o passado. Então, eu vou fazer um texto histórico. Vou pesquisar sobre determinada época e vou escrever sobre ela. Ah, não, esse texto vai ser sobre o futuro. Ficção, né? Então, olha, a ficção científica é um gênero de texto e ele é um texto narrativo porque a pessoa vai imaginar um futuro distante. Né? Nós temos exemplos disso em textos como os textos que a gente vê hoje, né? O Star Wars, que agora saiu o último, para quem foi ao cinema, ou para quem assistiu em casa, sabe disso. Então são textos narrativos. Por quê? Ah, professora, mas onde está? Não é um livro, não é nada? Tá? Pensa bem. Um texto ele pode ser escrito, mas ele também pode ser um texto visual e não verbal. A gente falou um pouquinho sobre isso. Tá? Então não precisa necessariamente ser um texto escrito, só palavrinhas, como vocês estão vendo aqui. Ele pode ser um texto visual. Os filmes são textos visuais. Só que antes dele ser filme, ele foi feito um roteiro. E esse roteiro é um texto escrito. Portanto, ele foi feito de forma narrativa. Porque ele contou para vocês o que aconteceu. Ele mostrou para vocês, para os atores, para a direção, para todas as pessoas envolvidas, como que a história ia ser contada. Então, o roteiro, para ser feito, ele é baseado, antes de tudo, em um texto narrativo que foi feito anteriormente. Onde eu coloquei lá o que cada um ia falar, como que ia ser. Depois eu transformo ele em um roteiro, porque ao transformar em um roteiro, eu vou pegar esse texto narrativo simplesmente, que só conta o que aconteceu, né? E vou colocar todas as informações inerentes ao gênero roteiro de cinema, que é um pouco diferente dos textos narrativos simplesmente. Texto narrativo, eu vou contar a história numa estrutura básica, que eu coloquei aqui para vocês, que é uma apresentação, um desenvolvimento, clímax e desfecho. Esses 4 elementos, a gente vai separar eles depois, mais pausadamente, cada um deles, que eu vou falar daqui a pouco. Eu tenho que ter essa estrutura básica. A apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. 4 elementos básicos para que eu possa falar sobre a minha narrativa. Tá? Então, assim, a narrativa tem essa base. E da narrativa eu posso criar outros textos. O roteiro de cinema, por exemplo, vem muitas vezes de narrativa. Tá? As adaptações para o cinema de livros. Gente, o livro, quando você lê, ele é um texto, né, como você bem sabe, é um texto narrativo. Olha bem, é um texto narrativo. Então, quando eu pego e faço essa análise do assunto e monto um roteiro para depois se transformar num filme, na verdade eu peguei um texto narrativo, li a história que foi escrita como uma narrativa, e aí depois eu fiz esse complemento.
Por quê? Porque na minha narração eu coloquei, ele tem um narrador, ele tem as personagens, seja primárias ou secundárias, ele tem o tempo, se foi cronológico ou psicológico, e o lugar onde aconteceu, tá? Vou voltar um pouquinho e vou recapitular isso aqui. Narrador, quem apresenta a história. Nos textos narrativos eu só tenho 2 narradores, 2. Ou ele vai ser narrador observador, aquele que sabe de tudo, vê tudo, sabe? Fofoqueiro até o último grau, sabe de tudo, vê tudo. E eu tenho o narrador personagem. Ele faz parte da história e conta a história. Normalmente, quase sempre, esse narrador também é o protagonista. Tá? Às vezes é escrito em primeira pessoa, mas não necessariamente ele seja o protagonista. Um outro caso acontece de fugir essa regrinha. Mas, no geral, o narrador em primeira pessoa é o protagonista, é a pessoa mais importante da história. Porque ele participa contando a sua versão da história e ele vai acrescentando algumas coisas. É muito comum em texto onde eu tenho o narrador em primeira pessoa, em alguns momentos, eu colocar o narrador em terceira. Porque às vezes o personagem não está presente naquele momento, então eu preciso contar o que acontece. Então, para o nosso leitor saber o que está acontecendo, eu coloco o narrador observador em algum momento. Só que a predominância é de um narrador personagem. Predominância significa, na maior parte do tempo, é um narrador personagem. As personagens nós temos como primárias e secundárias, ou principais e secundárias. Protagonista e secundários, tá? Hoje a gente tem um termo que aumenta um pouquinho essa lista na divisão de personagens no enredo, na história da nossa narrativa. Eu tenho protagonista e eu tenho antagonista, tá? Hoje eu já faço essa separação. Por que eu faço essa separação? Porque o protagonista é a pessoa principal da história, olha bem, é o principal. O antagonista é a pessoa que se opõe a ele, olha bem. Antigamente a gente colocava aqui protagonista era o herói e antagonista é o vilão. Hoje nós temos textos que mudam um pouquinho isso, porque às vezes o foco da história é no vilão. Um exemplo disso é o Coringa. O foco da história é o Coringa. Olha bem, o Coringa é um personagem que nas outras histórias, na história do Batman mais especificamente, ele é o vilão. Ele é o antagonista do Batman. Então ele não é bonzinho. Não tem nada de bonzinho nele. Então, se você olhar hoje a ideia de protagonista e antagonista, ela se mistura um pouquinho. Porque protagonista é a pessoa principal da história. Esquece se ele é bom ou se ele é mau. Aqui o fundamental é que você entenda que protagonista é a pessoa principal do texto. Não importa se ele é bom ou se ele é mau. Tá? E aí a gente abriu espaço para um terceiro. Nessa linha de pessoas importantes. Eu tenho protagonista, pessoa principal. Antagonista é aquele que vai contra ele. Não importa quem é quem aqui. Tá? E aí eu tenho o anti-herói, que é o terceiro item que hoje a gente tem. Tá? A gente tem esse terceiro item agora. Quem que é o anti-herói? É aquele personagem politicamente incorreto, digamos assim. Tá? O Deadpool do cinema, né? Ele é o personagem mais controverso e um exemplo clássico disso, de anti-herói. Ele não é um vilão, não é. Ele também mas não é um herói à moda antiga. O Deadpool é um herói que faz qualquer coisa para atingir os seus objetivos. Então ele não é o herói clássico. O herói clássico, uma exemplificação disso, se você pensar e analisar, é o Super-Homem. Bondoso ao extremo, não mata ninguém, né? Você vai ter um filme dele só que ele mata, que é o Zord, com razões e motivos para fazer isso. Então, assim, ele pensa muito, ele fala muito, ele é totalmente do bem. Olha bem, totalmente do bem. Ele não tem esse lado sombrio, esse lado maldoso. A construção do Superman é que ele seja um herói clássico, bondoso ao extremo. Sempre pensando no outro e nunca nele. Sempre fazer o bem sem olhar a quem. Já o Deadpool é alguém que tem as suas falhas. Ele é mais parecido com o humano, né? Se é que a gente pode falar isso. Factível. Ele falha, ele erra. Ele tem um objetivo, ele quer fazer as coisas o bem. Só que ele faz o bem à maneira dele.
Não é algo assim tão comum. Eu não vou fazer nada de errado para atingir meu objetivo. Não, não, não. Ele já pensa assim: vou fazer o que precisar fazer desde que eu consiga salvar todo mundo que precisa, que eu consiga ajudar as pessoas. Então ele não tem muito essa questão de bem ou mal. Ele transita, olha, ele tem uma linha ali, ele transita entre os dois, tá? O anti-herói fica nessa dicotomia aí, ó, entre uma coisa e outra. Ele transita, tá? Ele não tem remorso em matar, desde que seja para salvar as pessoas, para ajudar. Então ele não tem esse problema, tá? Algumas pessoas apontam, depois vocês me falam isso na nossa discussão ao vivo, que o Batman também seria um anti-herói. Ele não é um herói propriamente dito, porque ao contrário do Superman, ele tem essas características de brigar, de ir atrás do que pede, de não ter remorso em bater, em machucar, em ferir. Alguns colocam o Batman como um anti-herói. Esse Batman atual, só para deixar bem claro, porque o Batman lá das primeiras versões das séries e do cinema, você vai perceber um Batman mais bonzinho, um Batman mais comedido, um Batman mais tranquilo com relação a isso. Esse Batman que nós estamos falando é esse Batman que para alguns tem um lado mais sombrio, que é um Batman que tem uma perspectiva mais pesada, mais séria, mais fechada sobre o assunto, tá? Então esse aí entra nos personagens. Tá? Nós temos daí os personagens secundários, são todas as pessoas que participam e ajudam ali na história, com algum grau de importância. Então, a família do protagonista, a família do antagonista, a namorada, o pai, o tio, o irmão, etc. Nós temos daí também o tempo cronológico, que segue uma ordem, começo, meio e fim, ou se ele contar de trás para frente, mas não tem problema, ainda faz sentido. E o psicológico é aquele momento em que não é o tempo real que eles estão vivendo. São os momentos de sonho, de pensamento, esses momentos que não são reais e que ele transita ali, ó, acorda, dorme. Tem muito filme que faz isso para que você fique preso à história, ao enredo o tempo inteiro, tá? Espaço é onde a história acontece, né? Esse é o último item, não tem nem como discutir, é onde a história acontece, não tem como. Tá? E aí, voltando à estrutura, a gente aprendeu que tem a apresentação da história, situação inicial. No desenvolvimento da história, é como que isso tudo acontece aqui. Dentro da situação inicial é quando começa, tudo certinho. Dentro do desenvolvimento, aparece uma questão que a gente chama de conflito. A situação inicial é o começo, o conflito é quando alguma coisa começa a dar errado, ou alguma coisa muda. Vamos colocar assim. Deixe alguma coisa mudar, eu chego num momento em que eu preciso ter a definição disso aqui, que é aquele clímax, aquele momento. E agora? O que vai acontecer? Quem assiste muita série de TV sabe que muitas vezes você está assistindo a série e aí tá naquele momento assim, o vilão perseguindo o mocinho tá ali, ó, vai, um carro atrás do outro, e aquela corrida, aquela perseguição, e você tá. E agora, o que será que vai acontecer? E você tá pensando nisso. Acompanhando a história, indo. Aí, de repente, para lá. O vilão empurra o mocinho fica à beira do precipício. Pensa bem, um penhasco lá, o carro tá parado, o vilão atrás, e aí você fica assim, e agora? Será que ele vai cair ou não vai cair? Será que alguém vai chegar para ajudar? O que vai acontecer? Esse é o momento do clímax. É aquele momento de maior tensão na sua narrativa, que você fica, e agora? Vai ou não vai? Ele cai ou não cai? Tá? E tem muita série, né? Vocês vão lembrar disso. E alguns vão falar, verdade, professora, odeio essa parte. Que tá justamente nesse momento, ele para, corta a cena e fala, veja no próximo episódio. Por que ele faz isso? Porque esse é o momento que vai deixar você com aquela vontade, com aquela curiosidade para poder voltar e continuar com a história. Tá? E é claro que tem alguns que não, que ele vai terminar. Ele vai pegar esse momento de maior tensão, fecha ali e conta o que aconteceu. Tá? Na hora que o vilão está empurrando o mocinho para o precipício, alguém chega e ajuda. Ou se não mostra, né, ele caindo, só que ao invés de cair, rolar, explodir, coisas do tipo, não. Ele, a hora que vai cair, né, vamos pensar que seja um filme de ficção científica, na hora que ele vai cair, o carro dele tem rodas especiais e ele consegue descer normalmente, sem problema nenhum, né, porque ele encontrou um botãozinho mágico lá.
digamos assim, no carro dele, que ele não sabia que tinha. Né? Igual Transformers, né? Tem umas coisas que eles fazem que não são comuns nos carros. E aí ele conseguiu se